Oi, cá estou eu de novo, ó, sempre a mesma coisa. Cá estou eu, mas é assim que eu começo a minha aula, tá bom? Hoje vai ser sobre os 16, como eu falei, e no início que eu disse que eu ia dar a Revolução Francesa, né? Eu falei que talvez 3, 4 aulas, mas realmente 3 nem pensar. Hoje eu termino a terceira, quando vai começar a Revolução Francesa. Então a gente continua a próxima aula. Hoje eu vou falar, como eu avisei, sobre Luís XVI. Já falei sobre Luís XIV, o Rei Sol, Luís XV, o Bem-Amado e agora Luís XVI, aquele coitado que herdou tudo aquilo dos outros Luíses e acabou na guilhotina junto com Maria Antonieta, sua esposa. Bom, o Luís XV, mas vou voltar ao Luís XV. Luís XV, ele governou durante 59 anos e morreu com 64. Ele morreu de varíola em 1774, tá? Quem seria o rei na sua morte seria o seu filho, o Luís Fernando, seria o Delfim. Delfim é o herdeiro do trono na França. Mas esse filho dele morreu com 36 anos, 9 anos antes de Luís XV. Então, quem vai herdar o trono é o neto, Luís Augusto, o futuro Luís XVI, tá? Agora, prestem atenção na cronologia. Quando o pai, né, morreu, quando o pai de Luís Augusto, futuro Luís XVI, morreu, ele tinha 11 anos. Quando a sua mãe morreu, ela que era muito ligado à mãe, ele tinha 13 anos. Quando ele casou com a Maria Antonieta, tinha 15 anos. E quando assumiu o trono, ele tem 19. Então, ele já era casado há 4 anos quando assumiu o trono como Luís XVI, tá bom? Bom, vamos falar sobre a Maria Antonieta, seu casamento. Ele casou com 15 e ela tinha 14. Por que uma austríaca, tá? Por que casar com uma austríaca se a Áustria e a França, historicamente, sempre foram inimigos? Mas aí eu vou ter que falar um relato que eu falei, que eu expliquei no Luís XV. Durante o governo de Luís XV, a França se uniu à Áustria numa guerra chamada Guerra de 7 Anos, e contra a Grã-Bretanha e a Prússia. E nessa guerra, a França e a Áustria saíram perdedoras. Por isso que a dívida, o déficit francês aumentou mais ainda, porque para entrar nessa guerra houve muitas dívidas, muitos empréstimos, etc. E além disso, ainda perderam muitas colônias norte-americanas, a França, tá? Bom, dizem que quando eles se uniram nessa Guerra dos 7 Anos, ainda teve outro acordo, além da união dos dois países nessa Guerra dos 7 Anos, França mais Áustria, ainda teve um acordo para ainda mais estreitar os laços entre esses dois países. Combinaram, a França e a Áustria, que o futuro rei francês, ninguém sabia quem era, né? Poderia ser o pai, mas foi o neto, aliás, o filho, mas foi o neto, que o futuro rei teria que casar com uma princesa austríaca, filha da rainha governante Maria Teresa. Essa rainha governante Maria Teresa, ela teve 16 filhos, mas a menina que foi escolhida para casar com o futuro rei da França foi Maria Antônia, que vai receber o nome de Maria Antonieta, tá? Dizem que quando ela foi escolhida, ela teve uma educação assim rápida, né, e forte para ela aprender o idioma francês, para ela saber a história da França, enfim, para ela se comportar como uma verdadeira rainha, porque a França era uma potência na época, mesmo endividada, né? Era muito imitada, era uma referência. Bom, diz que quando ela casou e foi embora com o séquito, eu vou explicar sobre esse séquito, diz que a Maria Teresa disseram: nunca esqueça que você é da casa da Áustria, continue sendo sempre uma boa alemã. E cartas semanais, depois que ela foi lá para a França, sendo rainha, né, ficou 4 anos como Delfina, né?
ela também recebia essas cartas semanais da mãe, sempre batendo nessa tecla. Não esqueça que você faz parte da casa da Áustria, como quem diz. Não esqueça isso. Você não é francesa, você é austríaca, tá? Porque havia interesses entre a Áustria em relação à França. Bom, então Maria Antonieta tinha 14 anos e o Luiz Augusto tinha 15. Vai demorar 4 anos para ele virar rei. No dia 21 de abril, saiu o séquito, né? Lá demorou 2 semanas para chegar em Versalhes. Mas, quando sai de Viena, ela sai com 57 carruagens. E vai demorar 2 semanas para chegar em Versalhes. Aí tem uma história, chegando na margem do Reno, esse séquito, essas 57 carruagens param num pavilhão de madeira que foi construído para esse encontro. O que é que aconteceu nesse pavilhão de madeira nas margens do rio Reno? As 57 carruagens pararam, ela tirou todos os trajes austríacos, vestiu trajes franceses e toda a criadagem, damas de companhia, todo o séquito austríaco voltou para a Áustria e ela recebeu um séquito todo francês. Então, quando ela chegou na França, estava já toda como francesa, com a criadagem, com a roupa, como francesa, tá? Dizem que por onde ela passou nessas 2 semanas, ela foi muito elogiada pela simpatia, pela beleza dela. Essa cerimônia da troca dos trajes e a troca do séquito recebeu o nome de cerimônia do remise. Remise, em francês, quer dizer troca, tá? Então, eles já eram casados por procuração e ela chegou em Versalhes e, como já falei, ela ficou muito decepcionada com o Luís XVI. Achou muito pior do que ela aparecia nos retratos que lhe mostraram antes do casamento. Geralmente era assim, né? Os retratos sempre valorizavam mais a beleza e a figura, né, do que pessoalmente. Em geral, todos os reis que casavam por procuração, quando chegavam na frente, né, tinham sempre aquela decepção, porque os artistas sempre melhoravam os retratos. Bom, e como é que foi? Foi um casamentão, uma festa que nunca foi vista em Versalhes. Mas depois, como é que foi a vida de Maria Antonieta, com 14 anos, numa corte estranha, tá? Ela era chamada de austríaca, de forma pejorativa. Ela ficou isolada dos cortesãos, não tinha amigas. O rei era tímido, ele era boa praça, mas ele era um estranho, muito jovem, inexperiente. Então, o casamento só vai ser consumado 7 anos depois, segundo os historiadores. Aí falam que demorou 7 anos porque ele era inexperiente, que ele era muito jovem, e tem outra ala que diz que ele não consumou o casamento porque ele tinha fimose. Então há também 2 versões. Uma versão diz que ele operou em 1777, e outra versão diz que ele não operou, mas aí já começaram um casamento normal, consumado, e ela ficou logo grávida. Mas como é que ela vivia lá? Insatisfeita, melancólica, impopular e considerada frívola, tá? Tem até uma história que está provada que foi falsa, que está até nos livros de história, vocês devem lembrar do tempo do ginásio, que eles eram casados há 5 anos já, o casamento já não tinha sido consumado, foi em 1775, houve um grande problema na França, em Paris, em Versalhes, eram motins, distúrbios, que foram chamados de Guerra da Farinha, porque houve falta de trigo para fazer o pão, e o povo estava passando fome porque faltava pão. Então houve muitos distúrbios. Então há uma frase que atribuíram a Maria Antonieta e hoje está considerada como fake news daquela época. E ela dissera: se o povo não tem pão, que coma brioches. Isso aí está aprovado que ela nunca falou. Bom, ela teve muitos problemas então. Além de ser preterida, né, da corte pelos cortesãos, ela ficou amiga de uma mulher chamada Yolande Polignac. Acho que era a única mulher amiga dela. Então,
adoravam criticá-la, sabe? Ninguém parava de criticar a Maria Antonieta. Primeiro porque achavam frívola, segundo porque era austríaca, enfim, ela recebeu muitos ataques sistemáticos. Essa amizade com essa amiga, Yolande Polignac, até disseram que elas tinham relação homossexual. E ainda, sobre essa amiga, disseram que por ela ter recebido cargos para amigos, para sua camarilha, a rainha foi acusada que ela estava influenciando o rei na hora de governar. Então, ela ataques de todos os lados, tá? Todos os lados. Aí, como ela estava assim muito, muito, muito frágil, melancólica, de que ela chorava muito, o rei, em 1775, 5 anos depois do casamento, ainda não tinha sido consumado o casamento, lembrem, que eles estavam casados apenas há 5 anos, o rei presenteou Maria Antonieta com Petit Trianon. Lembra do Petit Trianon, Grand Trianon? Que eu falei que eram pequenos palácios lá no Parque de Versalhes? Aí vocês vão dizer, pequeno palácio? Eu mandei a foto do Grand Trianon, é enorme. Lógico, perto de Versalhes, o Palácio de Versalhes, são pequenos palácios, tá? Esse Petit Trianon foi construído pelo seu avô, Luís XV, para aquela amante Madame Pompadour, lembra? Aquela que tinha, talvez tenha sido a influenciadora do estilo Luís XV, amante das artes, amante da música, essa Madame Pompadour. Então, ele fez esse Petit Trianon, esse pequeno palácio, para seus encontros, para ficarem mais isolados, mais livres da corte de Versalhes, que era assim de gente, vocês já viram. Bom, então, quando chegou Luís XVI, ele vendo talvez a mulher assim, melancólica, triste, sempre, o que é que ele fez? Ele doou, ele ofereceu, ele presenteou o Petit Trianon para Maria Antonieta. E ali ela foi muito feliz, sabe por quê? Porque ela começou a encenar peças teatrais, várias peças, que era o gosto dela. Então, ela fez muitas peças teatrais com amigas que ela conseguiu na corte. Então, até o Barbeiro de Sevilha, ela apresentou lá no palco do Petit Trianon, tá? Uma curiosidade, nessas peças, ela sempre era a criada. Ela nunca quis ser a personagem da nobreza, ela era sempre a criada, tá? Bom, mas, então ela já estava melhorzinha lá no seu Petit Trianon, que ela não saía de lá, quase não ia no Palácio de Versalhes, então ela estava lá fazendo o que ela mais gostava. Acho que ela também gostava muito de jogar cartas, ela gostava também de participar de bailes de máscaras. Aí, para continuar as suas críticas, que não paravam, ela também foi acusada que tinha amantes, isso e aquilo. Bom, mas isso não interessa. Vou falar dos filhos. Já falei para vocês, 7 anos depois foi consumado o casamento e aí ela teve a primeira filha. Ela teve alguns abortos espontâneos, mas essa primeira filha chamada, que nasceu e viveu, chamava Maria Teresa, em homenagem à mãe dela, a rainha lá austríaca. Acho que foram 12 horas de parto terrível, ela entrou em colapso, quase morreu, mas essa Maria Teresa foi a única, teve 4 filhos, mas foi a única filha que sobreviveu à idade adulta, tá? Deve ser no diário que ela teria falado para a filha que ela não foi desejada pela corte, mas ela estava muito feliz dela ter sido uma menina, porque se fosse um filho homem, seria propriedade do Estado. E como ela era menina, seria só dela, porque havia a lei sálica, só seria rei os meninos, né? Pela lei sálica. Bom, ela teve outra menina chamada Sofia, que morreu no primeiro ano de vida. Teve um primeiro menino, Luiz José, que seria o Delfim, mas morreu com 7 anos. E teve o 4º filho, que era o Luiz Carlos, que morreu com 10 anos no cárcere, no mesmo cárcere que a Maria Antonieta e o Luís XVI foram presos antes de irem para a guilhotina, tá? Bom, mas voltando a Luís XVI, tá? Como sempre, como eu falei, faltava-lhe firmeza, determinação, e era muito fraco. Mas ele tinha um desejo, ele tinha boas intenções.
ele desejava ser amado pelo povo. Conta-se que, quando questionado por um decreto que ele fez, foi questionado, esse decreto não tá legal, né? E ele falou, pode ser politicamente insensato esse meu decreto, mas deve ser a vontade geral do povo, e eu quero ser amado, tá? Bom, mas continuava governando pelo direito divino de governar, tá? Agora, ele fez muitas medidas para melhorar o déficit da França, a gente tem que falar que é verdade, mas estava difícil. Primeiro, vocês lembram do Edito de Nantes, feito no século XVI, que dava a liberdade religiosa aos huguenotes, que eram os protestantes calvinistas franceses, depois da noite de São Bartolomeu, do massacre de São Bartolomeu, que morreram muitos huguenotes, o rei assinou o Edito de Nantes para acabar com a perseguição aos huguenotes. Mas chegou Luís XIV, revogou esse edito e os huguenotes foram perseguidos. Chegou Luís XV, continuou a perseguição aos huguenotes. Então, a primeira medida que o Luís XVI fez foi assinar o Edito de Versalhes, também chamado Edito da Tolerância, que concedeu aos huguenotes liberdade religiosa e também aos judeus franceses. Até podiam casar com católicos. Então, acabou a perseguição aos huguenotes. Outras medidas que ele tentou fazer para sanear as finanças. Ele diminuiu 1/3 dos cargos. Os cavalos, a estrebaria real tinha 2.215 cavalos. Ele diminuiu para 1.195, tirou mais de 1.000 cavalos. Os cavalos eram muito dispendiosos para a corte. Ele tornou a vida social na corte bem mais simples, mas pouco adiantou. Para vocês terem uma ideia, o número total de oficiais e servos da corte, em 1789, quando estourou a Revolução Francesa, era de 6.000 oficiais e servos da corte. Aí o que ele também tentou fazer? Remover a servidão e a talha. O que é servidão? Servidão já vinha desde a Idade Média. Era o seguinte, as terras eram dos senhores e quem morava nessas terras, além deles, eram os servos, os que iam trabalhar na terra, que não eram donos da terra. Então, os senhores da terra concediam o direito deles de morarem ali, mas em troca tinham que dar a maior parte, grande parte do que eles produziam. Isso era o regime de servidão. Eles não podiam fugir dos feudos, das terras, né? Chamava feudos ou terras dos senhores. Eles não podiam, eles faziam parte da terra daqueles senhores, como se fossem árvores, tá? Diferente do escravo. O escravo era comprado e vendido, ele não fazia parte da terra, mas o servo fazia parte da terra e tinha obrigações para com seus senhores. E a principal, a mais forte, tinha muitos impostos, muitas obrigações, mas a pior era chamada talha. E o Luís XVI tentou acabar com essa talha. O que é essa talha? Parte de tudo que eles produziam tinha que dar para o senhor feudal, para o dono da terra, tá? Bom, agora, depois dessas medidas todas que esquentou pouco, ainda teve uma medida que aí aumentou mais ainda as dívidas da França. Ele apoiou a independência dos colonos da América. Então, para apoiar os norte-americanos na sua luta de independência, ele teve que fazer grandes empréstimos e aumentando as suas grandes dívidas. Nessa época, o seu ministro era um Necker. Esse Necker foi talvez o responsável por esse apoio aos norte-americanos. Então, ele começou a ter muitos inimigos, porque a França piorou muito em matéria de déficit. O tesouro não tinha nada, estava vazio. Então, o Necker começou a ser criticado, que até o Luís XVI teve que mandá-lo embora. Olha só quantas críticas a Necker, esse ministro, o apoio à Revolução Americana. Ele começou a criticar a Ferme Generale. Lembra da Ferme Generale? Que o Lavoisier fazia parte, por isso foi guilhotinado? Era aquela firma que fazia coleta de impostos para o rei. Ele falou que tinha que acabar com aquilo, começou a criticar. Logicamente, os nobres foram contra ele, contra isso.
Ele também ajudou a reduzir as despesas da corte. Mas diante de tanta impopularidade, tantas revoltas do primeiro e segundo estado, ele foi demitido. E aí veio um tal de Calonne, tá? E o Calonne continuou, depois de analisar as despesas, falou: o único jeito da França melhorar as suas finanças é o primeiro e segundo estado, clero e a nobreza, pagar impostos. Então foi uma revolta só. Foi uma revolta só. Nem o primeiro, primeiro que a igreja era a maior proprietária de terras, tá? Não, e se negava a pagar imposto. A nobreza, idem, também tinha terras, idem, se negava a pagar imposto. Então houve aquela revolta, e o terceiro estado também estava revoltado, porque houve péssimas colheitas, e eles estavam passando fome, muita fome, e não podiam pagar os impostos que a igreja e o primeiro e o segundo estado exigiam. Então, os 3 estados estavam em ebulição. Então, o que fez o Luís XVI? Convocou os Estados Gerais. O que é os Estados Gerais? É uma assembleia que não era consultada há mais de 100 anos. Era uma assembleia onde havia representantes dos estados que iam ser consultados. Lógico que quem mandava era o rei, mas eles davam assim ideias, era como se era uma assembleia consultiva. A assembleia é uma reunião de representantes que vai discutir, tá? Determinados assuntos. E essa assembleia dos Estados Gerais faziam parte dos 13 estados. Mas antes do rei convocar os Estados Gerais, ele convocou os estados a Assembleia dos Notáveis, só primeiro e segundo estado, para ver se eles se conscientizavam e começavam a pagar imposto. E eles negaram, não quiseram. Então, a Assembleia dos Notáveis foi para o ralo, não adiantou. Então, aí que ele convocou os Estados Gerais, os representantes dos 13 estados. O clero apareceu com 291 representantes, a nobreza com 270 e o terceiro estado com 578, mais do que os 2 juntos primeiros. 578 é mais representante que o primeiro e segundo estado juntos. Bom, houve discursos, houve normas que eles e queriam a votação. Vamos votar. Só que a votação ia ser por estado. E o terceiro estado disse que não, tinha que ser por cabeça. Se fosse para o estado, o que ia acontecer? Clero, um voto, nobreza, um voto, terceiro estado, um voto. Ganhava, ficava tudo igual. Então, houve uma revolta do terceiro estado que exigia que a votação das medidas que foram discutidas ali fossem por cabeça. Não chegaram num acordo. O que o terceiro estado fez? Se separou e convocou uma assembleia chamada Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? Ele separou dos Estados Gerais, do terceiro estado, e convocou uma Assembleia Constituinte, que era para elaborar uma Constituição, para ter leis que regessem o país, não fossem só pela cabeça do primeiro e segundo estado, não fossem só pela cabeça do rei. O país tinha que ter uma Constituição, que é um conjunto de leis que regem o país. Eu vou parar por aqui, tá? Porque aí, agora, com essa revolta, com essa reunião dos Estados Gerais para fazer uma Constituição, aí que vai começar a Revolução Francesa. Aí que vai começar a queda da Bastilha, que foi um marco. A queda da Bastilha, dia 14 de julho de 1789, no mesmo ano que os Estados Gerais foram consultados, tá? Foi o marco do início da Revolução Francesa, tá? E esse marco é tão importante, que 1789, que é o ano que termina a Idade Moderna e vai começar a Contemporânea. Só que a Revolução Francesa ainda vai demorar 10 anos, tá? Nesses 10 anos vai ter guilhotina para todo lado. Como diz a Ana Maria, muitas cabeças vão rolar, tá? Mas então vamos parar por aqui. Próxima aula começo dessa Assembleia Constituinte. O que é que vai dar? Aí vai começar realmente a Revolução Francesa. Tchau, meninas! Tchau!